Bem-vindo mais uma vez ao nosso e vosso Império Podcast. Mais uma vez estamos aqui no nosso estúdio, SMS Studio, para vos trazer um tema bastante pertinente à sociedade: a escolha do curso para a inserção à universidade. Que impacto tem ao mercado empresarial? Estamos aqui nos nossos estúdios com nossos convidados, a quem agradecemos a presença. Estamos aqui com a Mônica Quimberiano, socióloga de formação. Seja muito bem-vinda, senhora Mônica Quimberiano. Também temos aqui no nosso estúdio, sociólogo também de profissão, senhor Eden Wanda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Miguel. Você em casa, permaneça aí, diga-nos o que é que você tem a dizer em relação à inserção, ou seja, o que é que você tem a dizer sobre a escolha do curso para inserção à universidade. Siga no nosso TikTok Império Podcast e faça a tua subscrição também no YouTube Império Podcast. Para começar, temos grandes dificuldades na nossa sociedade para a escolha então do curso que a gente vai fazer. Qual é a opção melhor, ou seja, o que fazer para ter uma boa escolha na inserção da Universidade Dona Quimberiano Mônica, ou seja, Mônica Quimberiano Antônio? Exato. Bom, mais uma vez obrigada pelo convite. Antes eu começaria por dizer que a escolha para a carreira profissional, né, que tudo começa daí, nós escolhemos ou definimos o curso, mas é o que no final vai nos levar ao mercado de trabalho, é na verdade uma tarefa muito difícil. Principalmente se formos a considerar que nós começamos a viver esse dilema logo na saída da adolescência para a vida adulta, né? Nós estamos a terminar aí, sobretudo o ensino de base, passamos para o ensino médio e tudo mais, mas antes mesmo de irmos para o ensino médio já tem aquela pergunta do pai ou da mãe: o que é que vai ser no futuro? O que é que gostaria de seguir daqui a algum tempinho? Então é uma tarefa muito difícil e infelizmente uns por conta da idade não conseguem decidir ao certo, e depois tem essa questão de que nós olhamos muito para, ou melhor, associamos o curso ao dinheiro que vamos ter amanhã, né? Tem que escolher um curso que dá dinheiro e tudo mais. Bom, mas respondendo aqui a pergunta do Ginga, que procurava saber qual é a melhor escolha. Como é que deve ser feito a escolha para a inserção à universidade? Exato. Eu acho que tudo parte por uma ferramenta que temos estado a chamar de orientação vocacional. Eu acredito que se todos nós passássemos por uma orientação vocacional, porque a partir daí nós somos instruídos sobre o que devemos ou não escolher, nós aí temos a apresentação de um leque de formações. Por exemplo, vamos imaginar aqui hipoteticamente um quadro onde aparece o curso e depois aparecem as saídas profissionais, né? Você faz o curso tal e no curso X você pode trabalhar como isso e aquilo. Se todos nós passássemos por isso, em vez de seguirmos um curso apenas porque é regra familiar, aliás, porque o pai é médico, eu também tenho que ser para levar o legado, se todos nós passarmos pela orientação vocacional, eu acredito que estaríamos a um passo mais acima para termos uma escolha acentuada. Então eu começo por dizer que a melhor forma para chegarmos aí é passarmos por uma orientação, procurar um profissional, uma pessoa com experiência, e este então vai nos dirigir ou direcionar para aquilo que nós vamos então escolher como curso. Tem sido um grande problema para a nossa sociedade, não só para nós os jovens, a escolha do curso para a inserção à universidade. E muitas das vezes tem sido os pais a fazerem a escolha para os filhos. Senhor Edson, senhor Eden, o que é que acha, ou seja, qual é a função da figura dos pais em relação à escolha do curso para a inserção da universidade? Nós vimos que os pais influenciam os filhos a fazer um certo curso, às vezes não tem, vou dizer, como é que eu vou dizer? Não tem vocação para poder fazer o curso, não é? Em que o pai vai escolher para ele, então ele acaba fazendo sem a sua própria vontade. Qual é a figura que o pai tem em relação à escolha do curso em inserção da universidade? Ok, é importante dizer
para responder à pergunta que fez, né? Os papéis, isso me obriga a ir na questão dos papéis sociais do pai. Pois, o pai tem o seu papel social, que é de liderar a família, vamos assim dizer, não é? Pois, este é o ponto número 1. Ponto número 2, é importante que se diga que existem pessoas especialistas, não é? Cientistas que podem ajudar os indivíduos na escolha do curso para a universidade. Para os países mais organizados, no é o caso da Angola, não é? Quando o indivíduo está a terminar o ensino médio, é dirigido a especialistas, a cursos psicotécnicos, não é? De formas a ajudá-los numa melhor escolha, tanto do curso. Esta é a regra. A regra é esta. O pai pode ajudar até certo ponto, não é? Mas não vai usar técnicas, não é? Não vai usar ciência de formas a ajudar melhor, não é? Tanto o filho. É ali que as coisas depois começam a complicar-se, não é? Porque a universidade é uma estrada, não é? Depois dali vamos depois tanto aplicar aquilo que nós aprendemos tanto na vida. Então isso é um ponto que se deve tanto encarar com muita seriedade, não é? De forma que não haja atropelos. Okay. Acha que o Ministério da Educação devia criar uma ferramenta para preparação antes não é, da pessoa que vai fazer a escolha para a inserção na universidade? Com certeza, com certeza. Este é o papel tanto do Estado, não é? Porque isso depois vai trazer um impacto. Já que não, pronto, mas não é a questão do impacto, não é? Não, esteja à vontade. Pois. Não, isto é urgente, se posso dizer. Os indivíduos serem, não é? Analisados, serem ajudados, não é? Para que possam escolher os cursos certos. Vou dar um exemplo. Há um grupo de estudantes angolanos, isso é na década de 90, que foram como bolseiros para a Rússia. E posto lá, eles foram com a ideia que não, vamos chegar lá e vamos fazer o curso que a minha família decidiu que eu faça. Tanto o exemplo aqui da minha colega, né, ela falou muito bem isso, né, tanto as pessoas fazem em função daquilo que os pais decidirem. Houve quem, por sorte, decidiu fazer o curso segundo o diagnóstico do cientista lá. Pois, esses deram-se bem. Agora, aqueles que fizeram o curso segundo a vontade do pai e da mãe, tiveram insucessos, portanto, durante a formação. O que aconteceu? Eles depois, quando terminaram as suas formações, aqueles que não aceitaram, fizeram o curso segundo a vontade dos pais, acabaram por exercer a função dita ou diagnosticada pelos técnicos russos lá na Rússia. Pois, então com isso quero dizer que consciência não se brinca. E nós andamos a brincar com a ciência aqui neste país. Pois, infelizmente. Então é necessário que haja esforços. Desculpa eu antecipar, acho que isso é parte da conclusão, né? Tanto o Ministério da Educação deve dar esforços de forma que isso possa acontecer, possa ser um facto mesmo em Angola. Porque o país precisa disso, o país está numa fase tanto, não é, de desenvolvimento. É necessário que as pessoas façam as coisas certas, né, desde o princípio. Certo. É necessário que, não é, fica já aqui o aviso então é necessário que o Ministério da Educação crie uma ferramenta, não é, para então antes fazer um teste melhor psicotécnico aos estudantes para ter a melhor escolha. Agora, Dona Mônica Quimberiano, não é, socióloga como é, qual seria a melhor opção, não é, ou qual seria o melhor curso, não é, para a inserção à universidade? Por exemplo, eu fiz ensino médio, Ciências Econômicas Jurídicas.
qual seria o melhor curso para eu seguir para ter um impacto vamos também fazer, não é, uma conjuntura no impacto da escolha do curso da universidade para o mercado da empregabilidade, não é? Gostaríamos aqui de saber qual seria o melhor curso para se fazer hoje em dia no nosso país. Para o caso de quem teve no ensino médio. Certo. O ensino médio vai fazer uma escolha para a universidade para ter um impacto positivo quando for procurar emprego. Certo, porque eu defendo a ideia de que não existe melhor curso. Não existe melhor curso. Não existe. Olhando pelo campo, olhando pela realidade nossa, não é? Porque hoje em dia, porque surge essa questão? Hoje em dia, a gente faz o curso a pensar nos fins lucrativos. Certo? Eu vou fazer, por exemplo, enfermagem porque tem mais abertura e dali eu consigo ter um fim lucrativo melhor em relação a se fazer direito, que eu vou ter que aguardar o concurso público. Vai me ser difícil se não tiver alguém, por exemplo, hipoteticamente, passa a expressão, se não tiver alguém para poder puxá-lo. Então, eu pergunto à socióloga Mônica Quimbeiano Antônio, não é? Qual seria o melhor curso já agora para ter um melhor impacto na sociedade? Bom, nos últimos anos eu tenho estado a descobrir que até os cursos que anteriormente nós olhávamos como se fosse um curso estranho, barato, sem saída, sem rendimento, o tempo tem me mostrado que não é bem assim. Por exemplo, se há coisa de 8 anos, né, me tivessem sugerido que eu me licenciasse em engenharia ambiental, eu podia dizer não, eu não quero fazer engenharia ambiental. Aqui em Angola, que não querem saber nada de impacto ambiental, não querem saber nada do que poderá acontecer quando nós nos procedemos de alguma forma mal contra a natureza. Ou seja, não sabemos até que ponto é que o meio ambiente pode se voltar contra nós quando nós nos comportamos de forma errada. Mas hoje, se me perguntares, eu quero fazer um curso voltado a isso. Eu também quero fazer um curso voltado à engenharia agrônoma, por exemplo. Então, na realidade do nosso país, hoje em dia nós temos estado a descobrir que todos os cursos se aplicam, todos os cursos têm um bom rendimento quando é bem aproveitado, mas eu também defendo a ideia de que o pré-projeto que dá o projeto chamado universidade começa no ensino médio. Por quê? Porque a partir do ensino médio nós conseguimos ter uma ideia, né, daquilo que eu poderei ser daqui a alguns anos. A partir do ensino médio, por exemplo, para quem fez o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, como é o nosso caso, nós conseguimos perceber que não, eu, por exemplo, na altura em que estava a fazer o ensino médio, eu sempre fui muito boa em direito, aliás. Eu conseguia resolver os casos práticos e assim, como se fosse uma coisa muito, muito simples. E eu acho que a minha nota mais baixa em direito foi dos 8. E eu ainda tenho as provas até hoje. E eu queria muito fazer o direito, não é? Quer dizer, nós começamos a olhar a partir do ensino médio em que mais me destaco. Eu sou boa em quê? É analisar casos ligados à política social, política pública de empregabilidade. Será que eu posso fazer sociologia? Porque eu consigo ir ao público, por exemplo, e falar sobre um assunto que eu sei que já é considerado como um fato ou um problema social, e a partir daí nos definimos. Então, os cursos dependem muito, algumas vezes, não é, daquilo que nós vimos no ensino médio. Noutras vezes, daquilo que nós chegamos a ser bom, ainda que não passamos pelo ensino médio, porque existem pessoas que podem não fazer ciências econômicas e jurídicas, né? Ou podem fazer esse curso, mas eles são muito bons em desenho. E depois decidem, não, eu quero ser arquiteto, por exemplo, porque eu consigo desenhar uma planta de casa e tudo mais, e quando chega na universidade muda. Então, é muito relativa essa pergunta que o senhor jornalista me faz. Então, eu podia dizer sem medo de errar ou aconselhar as pessoas a fazerem primeiro o que realmente descobriram que é a sua veia a partir do ensino médio. E se não tiver esta oportunidade, né? Eu estava a dar o meu exemplo, eu inicialmente queria fazer direito, mas quando fui para o momento do teste, eu fui obrigada a ter que mudar
e curso. Mas, no entanto, eu procurei um curso que estivesse semelhante ao curso de Direito. Não é Direito, mas eu sei que fazendo esse curso eu vou estar bem pertinho do Direito. E isso nos orienta de alguma forma. Senhor Eden Wanda, por que as universidades permitem, não é, que os estudantes façam, não é, uma escolha de um determinado curso que não tem vocação? Por exemplo, tu vais fazer um teste para inserção à universidade. Você não tem vocação para fazer, por exemplo, psicologia. Você tem vocação, por exemplo, para enfermagem. Mas, por causa da vivacidade ou complicações da sociedade ou até mesmo da universidade, não consegues entrar para a área de vocação, que é a enfermagem, mas a universidade permite que você faça a psicologia. Por que isso? Pois, esta pergunta nos obriga a voltar novamente sobre a questão dos papéis sociais. Certo. Há uma crise enorme no nosso país no que toca aos papéis sociais. Então, qual é o papel de uma universidade? Uma pergunta que fica aqui no ar, certo? Qual é a função da universidade? Daquilo que nos foi transmitido é que as universidades têm como função produzir, formar indivíduos, não é? Para, quer dizer, é formar indivíduos, é produzir conhecimento, é ajudar o Estado quer dizer, no que toca em questões de pesquisas, não é? Ela é ampla, vamos assim dizer, não é? É muito ampla. Agora, uma universidade que deixa que o estudante faça um curso Que não tem vocação. não tem vocação, é uma erro diplomatória, não é? E a pergunta que colocas é por que é que elas deixam fazer isso? Certo. Eu acho que houve um fenómeno em Angola, quer dizer, foram-se proliferando muitas universidades, mas não com o fim de formar pessoas. É mais virada para o lado lucrativo. Pois, então, quando elas não estão a exercer o seu verdadeiro papel, então elas funcionam como mercenárias. É pronto que se diga isso. Então, ela vai ter um comportamento fora do normal de uma universidade, não é? Então, eu acho que as causas que levam com que as universidades elas tornam-se permissivas, não é? É por ali. Então, elas não são, de facto, uma universidade. A sua estrutura não funciona como uma universidade. Então, de certa forma, ela vai influenciando nas escolhas tanto de formações, de cursos, não é? O impacto é esse. Já agora, fazendo uma conjuntura com, não é, o impacto do mercado da empregabilidade, atualmente fazer a Universidade de Angola tem um impacto no mercado de trabalho? Atualmente, Em Angola, fazer uma universidade tem algum impacto para o trabalho em Angola? pois, é só nós analisarmos, fazermos um estudo de viabilidade, né? Fazermos uma sondagem das pessoas que se formam cá no país. Qual é o impacto que isso traz? Eu vejo que as pessoas formam-se, quer dizer, todos os anos há licenciados. Certo. Todos os anos há licenciados. Esses licenciados estão onde? A pergunta se coloca, não se quer calar é essa. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão enquadrados? Os psicólogos, os sociólogos? Será que estão a ser bem dirigidos? Estão a ser bem colocados nos seus devidos lugares? Ou estamos a encontrar um psicólogo no lugar de um engenheiro químico, por exemplo? Não é? Então, isto também, essas políticas de enquadramento das pessoas, tanto dos licenciados, isso vai ajudar no impacto, não é, social, tanto destes mesmos licenciados, não é? Então, precisamos também entender como é que tem sido feito, não é? O enquadramento destes mesmos licenciados.
Agora, se estudar em Angola, isso traz um impacto social. Eu, na minha opinião, ainda não tenho sentido isso, não é? Porque desconhecemos as políticas, tanto que o Estado tem exercido em função a este fenómeno. Hoje. Sou a dona Mônica Quimbiriano, partilha da mesma ideia que a senhora tem? Sim, em certa medida. E se calhar eu podia acrescentar que há uma discrepância enorme, né, a nível do nosso país quando olhamos para a área de formação da pessoa e olhamos para o posto em que essa pessoa é inserida. Porque se fizermos um estudo, se calhar com uma amostra de 20 pessoas, se calhar licenciadas ou 10, nós vamos perceber que deste número de pessoas, provavelmente 80 ou 70% não trabalham na sua área de formação. Isto porque parece que chegou uma altura, eu não quero aqui arriscar em ter que dizer onde é que está a culpa, mas parece que chegou uma altura em que nós vamos para a universidade porque queremos conseguir, aliás, o título de licenciatura. Porque quando olhamos para o mercado de trabalho, nós conseguimos perceber que há uma repetição de profissões, ou melhor, de área de formação, né? Estamos a contratar, né, agora querem mais os formados em recursos humanos, estamos a contratar técnico de recursos humanos. Eu que me formei em Sociologia, não tenho principalmente esse requisito que é o primordial, que é a área de formação, mas no entanto tenho alguma experiência, né? Porque durante algum tempo eu já trabalhei nessa área, então eu levo essa experiência e acabo por trabalhar nisso. Por isso é que eu não queria aqui arriscar se a culpa está com a entidade empregadora, que nem sempre é o Estado, né? Algumas vezes são as empresas privadas, ou com as pessoas que vão atrás dos cursos. Então, é essa dualidade que nós estamos a ver. Acha que os nomes, não é, das universidades influenciam o estudante na procura do emprego? Ou seja, há uma facilidade de um indivíduo encontrar o emprego porque fez a universidade, porque não é, formou-se a universidade Y ou Z? Sim, para algumas instituições e não para outras. Existem instituições que defendem a ideia de que quem estudou na universidade X e Y, né? Acho que nós já ouvimos aquela expressão de quem veio da universidade tal é feira, né? Olha, se você contratar alguém que estudou na universidade X, essa aqui vai garantir o sucesso da empresa, né? Mas existem aquelas instituições que não olham para o título da instituição, da universidade em que a pessoa formou-se, olha para a inteligência, olha para a experiência, olha para a habilidade. Então, o nome por si só não diz nada. Hoje em dia até já existem empresas no país que já não estão a pedir certificado. Não estão a pedir certificado de licenciatura. Não. Experiência. Ou então você entra num processo de 3 meses de teste, né? Vais trabalhar com um salário reduzido, mas é uma fase de teste até eles perceberem que a nota que aparece no teu certificado não diz nada com relação àquilo que você pode fazer enquanto um profissional. Ok. Sr. Eden Luanda, podemos considerar que a má funcionalidade de algumas instituições, não é, de empregabilidade tem a ver com a má escolha de um indivíduo. Por exemplo, fez mal a escolha enquanto esteve na universidade e chega no mercado, por exemplo, de trabalho, não consegue exercer aquilo que ele aprendeu por conta da má escolha que ele fez? Em parte sim, e em parte não. Pode ser importante. Por que é que surge a questão? Não é? Os nossos internautas perguntam da seguinte maneira. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, uma instituição, quem devia lá estar, por exemplo, devia ser alguém formado na matéria, não é? Fez a universidade, por exemplo, formou-se, vamos imaginar nossas farmácias aqui em Angola. Não é? Chegou na farmácia, quem está lá, por exemplo, é alguém que fez enfermagem, não farmácia. Ele não tem o domínio total
do conteúdo de farmácia, porque na universidade tentou seguir farmácia, mas não conseguiu, ingressou para a enfermagem. E ele vai trabalhar meio como farmacêutico. Lá quando você chega, o atendimento não é o mesmo que alguém que fez uma formação universitária corrida em farmácia. Por exemplo, ele pode conhecer o A ou B, não na sua totalidade, mas pronto, ele não conhece totalmente a matéria farmacêutica porque tem como especialidade enfermagem. Então, aí podemos deduzir que, por exemplo, a farmácia não oferece, não é, melhor qualidade em termos de funcionalidade. É necessário que esteja alguém dotado na matéria para que a farmácia ande, não é? Tenha uma recepção dos clientes boa, o atendimento seja bom, porque ele é formado desde a universidade, não é? E está lá para trabalhar na sua função. Agora, o nosso internauta pergunta, a má funcionalidade destas instituições tem muito a ver com a escolha do curso na universidade? Não. Por quê? É simples, Antônio. Eu não quero ligar o insucesso desse funcionário com a má escolha. Não, aí já não. Não. Os nossos empresários em Angola, desculpa eu dizer isso, né? Muitos deles, não digo todos, né? Não têm a cultura de formar os seus empregados. Né? Até dizem que formar um empregado é gastos ou é despesas. Nunca foi. Em matéria de recursos humanos, formar os empregados é receita. Atenção, é receita. Então, ali a questão é de formação, de treinamentos. Era bom que tivesse aqui um técnico de RH que poderia mais ou menos desenvolver bem essa questão. É treinar o indivíduo. Treinar o indivíduo para que haja produção. Estás a ver? Porque ele vem, não é? Vem formado para exercer uma função numa empresa. Se tiver sorte, for uma empresa que tem a cultura, não é? Faz parte da missão da empresa a formação dos funcionários, então a empresa vai procurar lapidá-lo, não é? Capacitar o indivíduo de maneiras que ele esteja em altura, não é? De poder exercer da melhor maneira o seu papel. Por exemplo, se for uma área de atendimento, não é? Há instituições que voltam e meia dão formações, de maneiras que sejam indivíduos que possam trazer receitas. Porque o indivíduo não formado, em vez de trazer receita, ele diminui. Porque um mau atendimento é menos um cliente. É assim sucessivamente, é menos um cliente. Só que nós não temos essa. Quer dizer, as empresas em Angola, quer dizer, acham que não, os empreendedores acham que não, ele se formar nesse nível, ele vai embora, vai fugir. Essa é a ideia, é a ideologia que nós temos. Então, por isso as empresas não se desenvolvem. Vamos dar um exemplo das instituições bancárias. Há um banco, não quero dizer o nome, né? Então não fazer publicidade. É um banco tão novo, são todos os outros bancos. Por quê? Porque tem a sua estrutura, não é? a sua missão, não é? A sua cultura empresarial, a formação. Eles voltam e meia dão formações para as pessoas. Tentam capacitar tanto o funcionário, de maneira que a empresa possa crescer. A pessoa só tem a ganhar com isso. Então, eu não quero ligar essa problemática na questão de escolher mal o curso, a formação. Não quero fazer isso, porque seria um erro palmatório. Ali já, o assunto é outro. Não acha que, por exemplo, vamos imaginar, fizeste uma melhor escolha, uma boa escolha para a inserção na universidade. Não acha que isso tem uma influência, ou seja, pode impactar quando estiveres no mercado de emprego, haja maior funcionalidade, não é? No teu local de trabalho? Por exemplo, você tem vocação para fazer direito. Chegas à universidade, consegues fazer direito, ok? Faz a tua especialidade, a advocacia, por exemplo, não é? E começas a trabalhar
no ramo em que te formaste na tua vocação, não acha que isso influencia também para um melhor atendimento ao cliente e não só para colocar a empresa a funcionar da melhor maneira? Em certa medida, sim. E vamos mais uma vez cair na discussão da escolha do curso versus o sucesso ou insucesso da instituição. Em certa medida pode sim ajudar, né? A escolha do curso que nós fizermos pode sim ajudar para o sucesso ou não da instituição em que estivermos inseridos. Mas eu também defendo a ideia de que só a universidade não é capaz de formar um bom profissional. E eu já vou argumentar isso, né? Existem cursos, bem, infelizmente há muitas rupturas aqui no nosso ensino. Imagina alguém que está se formar em sociologia, né? Eu vou falar de sociologia. E, bom, já escolheu uma especialidade, pronto, quer fazer problemas sociais, ou sociologia política, ou sociologia jurídica, mas ainda assim ele tem no seu plano curricular 56 cadeiras para 4 anos, né? Não, foi o que aconteceu comigo. Certo. Para 4 anos. Então chega uma altura que o estudante só quer estudar para se livrar das cadeiras e não reprovar. É verdade. Se ele não definir logo de imediato no que ele é bom e pegar um dos ramos da sociologia e se pendurar, ele fica totalmente perdido. Então, só a universidade não é suficiente para termos sucesso enquanto profissionais. Por isso é que existem os cursos adicionais, e estava aqui o meu colega de painel a dizer muito bem. As empresas devem sim investir, né, nos seus quadros, mas sempre que tivermos oportunidade e não depender das empresas, vamos fazer cursos que nós sabemos que vai casar com aquilo que nós seguimos na universidade, porque se dependermos só do que nós... Por isso é que nós, infelizmente, temos no mercado muitos profissionais que só têm conhecimento do livro, do que ele aprendeu na escola. Vai te trazer tantas teorias, vai citar tantos atores e autores, e quando você pedir para ele fazer uma aplicação prática, né, casar o que ele estudou, o que está acontecendo na nossa realidade, não consegue. Mas então, quem devia, não é só o curso. Não é só, mas quem devia, por exemplo, né, colocar esse indivíduo para um melhor posicionamento, não seriam as universidades com as aulas práticas em vez de simplesmente só teoria? Sim, por isso é que nós falamos aqui desse, quer dizer, erro que existe no nosso sistema de ensino. Certo. Porque nós não focalizamos o estudante para uma área específica, primeiro. E segundo, existem universidades que até mesmo o estágio para o estudante, né? Onde eu estudei, por exemplo, não existia estágio. E existem universidades que o estudante deve procurar o seu próprio estágio. Você que vai bater portas sozinho, sem qualquer carta da universidade, para dizer que o fulano de tal passou por essa universidade e carece de estágio, não existe. Ou você procura um tio que trabalha no sítio tal, que vai falar com o RH para te colocarem lá estagiar. Ou você vai bater porta de uma instituição e também, algumas vezes, há um certo aproveitamento de algumas instituições quando percebem que é estagiário, vai ter que fazer mais daquilo que ele devia fazer e acaba por perder o foco. Então, o erro está mesmo do lado do ensino, né? No geral. Não há essa praticidade, há mais teoria do que outra coisa. Vou fazer uma questão um pouquinho pertinente ao senhor Eden Luanda. Acha que o nosso ensino universitário capacita os nossos alunos? Ou é simplesmente a busca do papel, não é, de licenciado ou de doutorado, e simplesmente não forma? Porque existem universidades que formam realmente, eles pautam pela formação do estudante, mas eu quero acreditar que aqui no nosso país não seja isto, não é? Que simplesmente sejam alunos que passam a universidade, passam o termo, né? Aqueles que passam só na universidade, não é? Tem aqueles que passam na universidade são aqueles que vão simplesmente em busca do certificado, e tem aqueles alunos que estudam mesmo a universidade, vão para se formar.
Então, eu gostaria de saber, as universidades aqui em Angola formam de verdade ou simplesmente estão preocupados em entregar o diploma ao aluno? Porque agora é uma proliferação de milhares e milhares de licenciados, não é? Doutorados aí, mas que não têm a prática no que foi licenciado, no que ele aprendeu. Poxa, uma pergunta bastante pertinente. E com isso eu quero colocar uma pergunta no ar. Certo. O que é, ou quando é que pode-se considerar uma formação de facto? Aí isso nos faz olhar naquilo que os outros fazem. Não temos outro exemplo, não é? Sim. Quais são as estratégias, não é, que uma universidade tem que aplicar, maneiras que possa ajudar o estudante a estar bem formado? Eu não vejo, eu vejo que isto muitas das vezes, é claro, a universidade tem a sua, faz a sua parte, certo, não é? Mas em grande parte é o próprio estudante que pode trazer ou dar credibilidade ao seu ensino. Eu me lembro quando terminei, um amigo perguntou-me: foi difícil? Eu disse que sim, foi difícil. Pois, ele queria saber se realmente eu estudei. Certo. Se eu dissesse que foi fácil, ele, então não estudou. Estudar é sempre difícil. É claro, infelizmente as nossas universidades, muitas delas não têm feito bem o seu papel, porque existem casos de universidades que são escassas em termos de livros, por exemplo, não é? O nosso mercado é pobre em questões de material didático. Isto em certa parte pode trazer, pode prejudicar o estudante, não é? Podemos olhar para hoje, virado para a educação no nosso país, mas isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso de certa forma traz um impacto, não é? Para o desenvolvimento, não é? Do aluno, tanto enquanto estudante. Pois, eu não sei se existem aqui universidades aqui no nosso país que volta e meia, não é? Trazem ao público simpósios, palestras com regularidades, né? Se é que existe uma ou outra talvez, não é? Pois, eu acho que é por ali que eu posso mais ou menos trazer a minha opinião. Acredito que a minha colega painel tem algo a dizer sobre isso. Eu acho que as universidades funcionam como os nossos pais, né? Eles colocam-nos ao mundo, criam-nos até certa medida e depois nos deixam andar com os nossos pés. Chega uma altura que eles não vão nos dar tudo o que nós precisamos, principalmente quando perceberem que nós somos autônomos. A universidade faz a sua parte, a universidade vai dar o que ela acha que deve dar, mas quem vai continuar a fazer o teu caminho é você. Mas não achei que a universidade poderia fazer mais? Bom, a universidade tem um tempo de vida útil, né? São 4, algumas vezes 5 anos. E se durante esse tempo todo o estudante não recebeu o que devia receber, eu não sei mais quando é que vai receber. Não, porque assim, por isso é que eu digo que chega uma altura que tem que andar com os próprios pés. Mas também não descarto a ideia de que existem muitas universidades que falham nesse sistema de ensino, aprendizagem e vice-versa. Porque, olha, existem professores que você olha para ele e fala: eu teria feito mais. Eu podia dar aulas ao professor, mas não pode. Eu queria só pegar um pouco no que acabou de dizer aqui a minha colega. É o seguinte, eu vejo uma coisa, isso eu acho que é questão de mentalidade. Nós angolanos ainda achamos, estudantes, ainda achamos que as coisas podem cair do céu. Não sei, por que carga d'água? Pensamos que, prontos,
devem fazer por nós uma coisa que nós podemos fazer com os nossos próprios pés, as nossas próprias mãos, não é? Pois, então, eu vejo o seguinte, e a tua pergunta liga-se muito nesta ideologia. Certo. Nós esperamos muito do Estado. Nós esperamos muito que façam as coisas por nós. Assim nunca se desenvolve. É importante que nós, até mesmo eu que estou a dizer, tenho esse pensamento, eu estou a lutar contra isso também. Certo. Porque eu vejo que é um momento, e isso é para já, que nós temos que mudar a mentalidade, entendermos que as coisas só acontecem se nós corrermos atrás delas. Vou dar o exemplo do iceberg, aquela pedra que acontece, que nasce no mar, não é? Ela, quer dizer, a parte da superfície dela, não é? Não é nem metade do que está lá embaixo. Pois, então tudo começa lá embaixo. O esforço, noite sem dormir, o empenho, tudo isso. É necessário que nós ganhamos essa mentalidade. Só assim que vamos começar a ter sucesso na vida acadêmica. Era bom que eu soubesse já isso antes de entrar lá na universidade. Pois, isso é importante que se diga isso. Mas não acha que é por causa da oportunidade em si que nos é oferecida no nosso país? Porque não é, a gente pode estar muito talvez seja, não é? A gente só não vai mais à frente, talvez em função da oportunidade que o país não apresenta. Por isso é que eu digo, eu acho que as universidades poderiam fazer mais. Agora eu pergunto, como é que a universidade vai fazer mais, não é? Se, por exemplo, temos um OGE, não é? Que é pouco para a educação. Ok. É a oportunidade. Deveria-se fazer mais. Mas, esse mais. Podíamos estar a pedir claridade quando fala desse mais. Vamos imaginar. As universidades deviam criar links. Como? Para evitar a proliferação de estudantes licenciados desempregados, não é? Porque o tema vem impactar também o mercado de emprego, não é? As universidades deveriam criar links como: terminou a universidade, é licenciado na área tal, por exemplo, engenharia, ok. Vai fazer um estágio, por exemplo, a empresa Total, a empresa Sonangol, a empresa tal e tal, do ramo de engenharia. Ele sai da universidade, vai logo para um estágio. E no estágio dá-se bem e começa logo a trabalhar. Agora, isso deveria influenciar muitos de nós que estamos fora do ensino, não é, a lutar para aprender, passar para a universidade, certo? Porque sabe, não, a universidade vai me formar, se eu for capacitado aqui na universidade, vou fazer um estágio em empresa tal, então logo começo a trabalhar. Isso diminui, mas no nosso ver, né, os internautas vão mandando mensagem aqui, não é? Eles dizem, devia haver isso, criar links para que isso diminuiria o nível de analfabetização, entre aspas, não é? Passo o termo, e pessoas que, por exemplo, não ingressam à universidade a estudar mais, quem pegou simplesmente, as nossas universidades vão ser mais, por exemplo, se fossem mais rigorosas, não é? Na inserção da escolha do curso e serem rigorosos na formação, eles poderiam estudar de verdade, fazer o teste, vamos entrar para a universidade e estudar na verdade, não simplesmente passar. Porque ele sabe, não, eu venho para a universidade, vou ser formado, vou ter direito a estágio e vou trabalhar. Isso é oportunidade que eu digo que as nossas instituições educacionais deveriam fazer, mas, por exemplo, a universidade. Acho que agora nós percebemos. Bem, existem universidades que têm sim, onde os estudantes têm sim esse privilégio. Eu
trabalho numa instituição em que todos os anos, aliás, não só universidades, mas também institutos médios, onde todos os anos nós recebemos mais de 15 estagiários. E muitas vezes, alguns desses estagiários nem sequer terminam os 6 meses de estágio e são logo contratados. E, sim, eu conheço umas tantas universidades no país que fazem sim isso, mas são pouquíssimas e na maioria das vezes depende muito do curso. Existem cursos em que não há qualquer facilidade de terem estágios, mas eu posso deixar um conselho para isso, para essas questões. Sim, sim. Bom, nós podemos nos deparar com universidades em que não há oportunidade de estágio. E eu acabei de dizer aqui que aconteceu comigo. Eu infelizmente estudei numa universidade em que não tinha estágios, ainda mais para o curso de Sociologia, né? Vamos colocar estagiar, enfim. Mas enquanto não existia o estágio, o que eu fiz? Eu procurei o meu próprio estágio. Eu me candidatei como voluntária numa instituição, fiquei lá, quer dizer, eu solicitei um estágio de 3 anos, mas também não é só querer ir estagiar, você precisa primeiro investir em você e confiar nas suas capacidades. Você vai para lá convencida de que depois do estágio eu serei contratada, porque senão está a perder tempo. Eu solicitei o estágio de 3 meses. E antes de completar 2 meses eu tinha em cima da mesa uma proposta de trabalho. E é claro, eu não fui estagiar para ter experiência, eu fui estagiar para ter emprego. E foi o que aconteceu. Então, se a universidade não fez, é o que estamos aqui a dizer, nós precisamos caminhar com os nossos pés, para não depender só da universidade, para não depender só do Estado, porque o Estado não vai fazer tudo, a universidade não vai fazer tudo. Existem os ditos privilegiados, que têm os tios, ou os pais, ou um amigo lá dentro da universidade que pode facilitar algum caminho para o estágio ou então inserção direta, mas nós também podemos fazer alguma coisa, né? Já para remate final, Sr. Eden, acha que nos dias de hoje a gente faz uma escolha universitária para adquirir valores em vez de uma boa formação? Olhando assim para o nosso campo do emprego, não é? Tu estás a sair agora do ensino médio, por exemplo, e olhas onde é que há a melhor possibilidade que eu consiga emprego já e tenha um salário pelo menos digno, não é? Você olha e diz, não vou fazer aquilo que eu tenho vocação, vou fazer aquilo que me dá dinheiro. Esse é o grande problema que nós hoje enfrentamos. Acha que hoje em dia a gente faz a escolha por dinheiro, não por amor, porque temos vocação para fazer isto? Acho que sim. Acho que sim. É o que tem acontecido. Temos observado. As pessoas, nós em Angola, vamos particularizar aqui, sim, aquilo que acontece no nosso país. Certo. Muitas das escolhas são feitas em função ao rendimento salarial, aquilo dá. É o que tem acontecido. E isso acontece por quê? Por que isso acontece? É a carência. A carência. Onde há carência, a necessidade fala mais alto. Então fizemos a escolha por necessidade, não por vocação. Não por vocação. Só lugar, Bom, eu acho que essa questão da vocação, quer dizer, eu não sei se todo mundo nasce com vocação. Eu às vezes prefiro acreditar que a vocação também chega a ser conquistada. Se for a olhar principalmente para as pessoas que fazem um curso porque não tinham mais escolha, não tinham mais opção. E eu falei de mim também nesse aspecto. Eu fui porque queria uma coisa, mas quando cheguei lá não tinha mais escolha, então eu vou fazer assim, tudo rápido. Então, no fundo, quer dizer, também não podemos deixar de olhar para a nossa realidade social. Infelizmente, nossa população é muito pobre. O nível de pessoas que se encontram, se calhar, numa camada
com uma renda considerável é muito reduzida. E muitas vezes nós vamos para a escola por conta das histórias que nós andamos a ouvir dos nossos pais. Estuda para tirar tua mãe da pobreza, estuda para não passarmos mais por isso, ou até te dizem estuda para não limpar chão, né? São expressões que nós temos estado a ouvir e que fazem parte da nossa realidade. E muitas vezes sim, eu podia se calhar aqui exagerar e afirmar que há um número muito elevado de pessoas, e eu não sei se eu também faço parte dessa lista, mas se calhar há um número elevado de pessoas que foi para a universidade e escolheu o curso que escolheu, não porque tinha vocação, porque como é que eu vou descobrir que eu tenho vocação para isso se nem no primeiro ano está? Eu quando fui para a universidade tinha 17 anos e assim, eu não sabia ao certo se aquele curso podia me levar mesmo aonde eu queria. Era muito pela motivação de que o estudo nunca se perde. Eu vou estudar porque eu sei que a dado momento eu vou ter emprego e vou ter dinheiro. Então não é só pela vocação, é mesmo pelo dinheiro. E deve ser também pelo dinheiro, porque só a vocação não vai pagar as contas. Não basta, não basta. Pois, para concluir, Eden, eu gostaria de saber aqui o que é que devemos fazer para reverter esse fenômeno que o nosso país enfrenta, não é? Das más escolhas universitárias, de estarmos numa universidade a fazer um curso em que a gente não queria fazer, não é? E já agora, como também podemos descobrir que não é simplesmente só, ou seja, quando é que nós temos uma vocação para fazer algo? Chamou aqui uma atenção, não é? A socióloga Mônica Guimarães Antônio falou que a vocação, como é que a gente descobre que é vocação? É uma questão que fica aí, por acho que já vamos responder numa outra oportunidade. Já assim para remate final, como que podemos fazer para reverter essa situação que nós vimos, esse fenômeno que a gente enfrenta nos dias de hoje, né? Fazer a universidade de um curso em que a gente não quer fazer, porque foi obrigado a fazer, até porque por causa dos valores, né, para conseguir um melhor emprego. O que devemos fazer também para reverter a situação do mau atendimento de algumas instituições em função do curso que a gente escolheu durante a universidade. Essa é uma pergunta. O mau atendimento das instituições? Sim, por exemplo, a pergunta é propriamente o seguinte: o que devemos fazer para reverter a situação, não é, da má funcionalidade das instituições em função da escolha universitária? Ok. Bom, pronto, a primeira pergunta, né? Em primeiro lugar, temos que ser amigos da ciência. Isso que ninguém nos engana. Temos que fazer as pazes. O país tem que fazer as pazes com a ciência. A ciência é transversal. Ela não é só dos japoneses, dos americanos, dos ingleses. Não, ela é transversal. Ela pode viver aqui conosco, em qualquer país. O que se deve fazer é dedicarmos-nos em conhecer, em pesquisar, em buscar e ponto. Para podermos mudar o quadro, mudar esse paradigma. Porque enquanto nós não fizermos isso, então será um assunto por se resolver. É necessário que tenhamos consciência que precisamos fazer as pazes com a ciência, gostar do conhecimento. Porque não se pode gostar de uma coisa que não se conhece. Certo, realmente. Não, é tipo amor. Você não conhece. Você não conhece. Mas mesmo assim a gente ama, né? Mesmo não conhecendo. Mesmo não conhecendo, então não é amor, é outra coisa. Não é amor. Este é um ponto. O outro ponto, falavas sobre as empresas que não têm conseguido uma má prestação, não é? Em função da escolha, por exemplo, eu fiz engenharia, okay, mas depois vou ser professor, por exemplo, de inglês. Mas eu gosto de engenharia, né? Podia ser se calhar de matemática, mas porque não consegui, não é, na opção de que eu gosto de matemática, eu vou ser professor de inglês. Às vezes o ensino que você vai dar aos seus alunos não é o mesmo que você deveria dar naquilo que você certo. O que é que elas deviam fazer? Certo. Ok, aí estamos a falar de serviços. Quer dizer, a nossa conversa aqui resume-se em serviços. O Estado exerce serviços
empresas, as universidades, tudo é serviço. Então, qual é o papel de uma empresa, né, para oferecer um bom serviço ao cidadão? É formar o indivíduo, é procurar maneiras, estratégias a capacitá-lo, não é? Isso não vira só para a questão salarial, não. Tem escrito que o salário é sanidade. O que torna uma pessoa motivada, empenhada, isso tem a ver com as condições de trabalho. Não é pelo dinheiro, mas sim de como és tratado. Exatamente. Ok. Pois, então isso vai ajudar. Mônica aqui, Mariana Antônio, já no remate final, o que é que vamos fazer para reverter essa situação? Bom, se a situação já existe, eu acho que o mais sensato é investir na formação. Sim. Se for a olhar para o caso de pessoas que trabalham numa área que não é a sua de formação, que não é a sua de vocação ou de gosto, mas ele já está lá por imposição ou não, pois, por imposição ou não, o que deve se fazer é formar. Faça um curso intensivo, faça uma pós-graduação, voltar daquilo que você está fazendo. Ok, você é formado em psicologia, mas está a trabalhar como responsável, se calhar diretor da gestão administrativa e financeira. Faça uma formação voltada àquela área e pontos, porque, tal como disse anteriormente, existem muitas pessoas que não trabalham nas suas áreas de formação, mas ainda assim dão-se muito bem, e tudo porque formaram-se. Muito obrigado, muito obrigado. Nós agradecemos a vossa presença neste lugar. Esperamos voltar a vê-los mais vezes aqui no nosso estudo. Muito obrigado, senhora Eden Wanda, socióloga de profissão. Muito obrigado. Obrigado. Socióloga Mônica Quimberiana Antônio. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado. Você lá em casa que nos acompanhou, agradecemos a tua presença. Não esqueça, subscreva no nosso canal YouTube Império Podcast, nosso TikTok. Vai lá, dá um gosto ao nosso vídeo, Império Podcast no TikTok e YouTube. Muito obrigado, estaremos juntos até a próxima oportunidade.